Entrevista de Léo Condé após o empate do Ceará com o Flamengo em 1-1. Com as imagens do canal do Vozão, vamos para a entrevista de Léo Condé. Veja o que ele falou. Bom, realmente uma sequência muito pesada, mas eu pontuei muito com os jogadores, principalmente no jogo lá do Cruzeiro, que a gente passou por um momento ali que os resultados não vieram, mas que a nossa equipe, durante toda a temporada, independente do adversário, a gente sempre conseguiu fazer um jogo consistente. Às vezes você não consegue vencer todas as partidas, né? O nível de enfrentamento é muito parecido, né? As equipes são muito organizadas, muito estruturadas, com um orçamento muito maior que o nosso, mas a gente, na base da organização, da vontade, também com boa qualidade de muitos atletas nossos, e principalmente com o apoio e a confiança do nosso torcedor, que mais uma vez, né, demonstrou aí o amor, a paixão pelo clube e compareceu em peso, nos dá força, né, para fazer esses grandes jogos. É claro que da minha parte entra as estratégias, né, do ponto de vista tático, motivacional, mas a execução parte dos atletas. Então lá contra o Cruzeiro foi uma estratégia, hoje foi outra, apesar que no primeiro tempo a gente não conseguiu, né, neutralizar bem o Flamengo, uma equipe muito forte, com muitas variações de jogadas, e a gente teve bastante dificuldade, mas conseguimos fazer bem a leitura do jogo, fizemos as correções devidas no intervalo, os atletas que entraram muito bem, a gente conseguiu equilibrar o jogo e buscar o empate. Por pouco a gente não conseguiu virar, mas o Ceará se mostrou aí mais uma vez que é uma equipe que não veio a passeio na competição, veio para fazer uma competição forte, né? E a gente espera continuar assim até o final. Bom, às vezes depende da conotação que você quer passar. Às vezes de repente você vai julgar, como você pontuou, que o Ceará foi mal no primeiro tempo e o Flamengo foi mal no segundo. Na verdade, eu acho que foi o contrário. Eu acho que o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo. Dentro das dinâmicas de jogo, a gente não conseguiu marcar. Uma equipe altamente qualificada, que veio completíssima contra a gente, e já com os reforços que chegaram agora. Então, assim, foi muito difícil marcar o Flamengo. Eles entravam pelo lado esquerdo, lado direito, a Arrascaeta dispensa comentários ali por dentro. Então, a gente teve muita dificuldade de achar o ponto de marcação. Nos momentos que a gente conseguiu encaixar, a gente realizou boas transições, tivemos ali umas 2, 3 ali que poderia ter feito gol, então acho que foi muito mérito do Flamengo. Não que o Ceará foi mal no primeiro tempo, porque é o grau de dificuldade mesmo. No segundo tempo, a gente fez alguns ajustes de posicionamento, a gente saiu dos 3 volantes e voltou para a plataforma que a gente usa muito, o Mugni mais próximo do Pedro Raul, né? O Ailon fazendo aquela função de quarto homem ali, ele e o Galeano agrupando um pouquinho mais as linhas, e a gente passou a ficar mais próximo para pressionar o Flamengo, que a gente ficou um pouco espaçado no primeiro tempo, mesmo com 3 volantes. Então o Flamengo, com a sua qualidade, a gente tinha que tentar diminuir o máximo possível os espaços, e com isso a gente foi conseguindo adiantar um pouco as nossas linhas de marcação, e aí a gente tirou eles do conforto, e aí a gente conseguiu crescer no jogo, marcando bem, quase que eles não chegaram na nossa meta, começamos a criar boas situações de gols, né? Até que a gente fez o gol numa jogada de bola parada, que é uma jogada muito forte nossa, mais uma vez, e por pouco não conseguimos a virada. Então eu fico feliz pela performance, mas foi um grande jogo, um jogo de alternâncias, né? Eu fico feliz da gente, né, o Ceará conseguindo fazer frente a Cruzeiro, a Flamengo, e a gente espera que possa continuar assim. O Richarlison, ele sentiu ali um desconforto, pediu para sair, espero que não seja nada grave, que não tenha se lesionado. Ele vai passar para uma avaliação amanhã e vamos torcer para que não seja nada grave. Boa noite, Léo, o Alisson, TV Editora Dinâmica e canal da Luiz. Professor, eu queria que você falasse um pouquinho contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Você fez a mudança de plataforma para um 4-1-4-1
em alguns momentos um 5-4-1, em outros momentos um 6-3-1, baixando os 2 pontas, laterais, zagueiros e os 3 volantes à frente, só com o Pedro Raul na frente. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu nível de satisfação com a intensidade dos 3 volantes. Contra o Cruzeiro, o jogador do Cruzeiro pegava, os volantes já iam morder o homem da bola para não dar tempo deles pensarem. E hoje o Léo Pereira teve tempo a ponto do Plata fazer o gato em cima do Bahia e criar a jogada por mérito do Flamengo também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu nível de satisfação com a pressão do homem da bola. Bom, eu já pontuei isso para vocês, que a gente tem uma plataforma que a gente tem utilizado mais e a gente tinha que buscar algumas variações, né? E contra o Cruzeiro a gente fez essa modificação com os 3 volantes e funcionou muito bem. Hoje já não encaixou tão bem no primeiro tempo, né? Porque a gente enfrentou o Flamengo, que é uma equipe que joga junto há muitos anos, diferente do Cruzeiro, que está com um bom trabalho do Leonardo Jardim, mas uma equipe que também foi bem reformulada. O Flamengo não, uma base de equipe que já joga há anos, então eles têm movimentos ali que conseguem sair, desvencilhar da marcação. Então, tive o entendimento, junto com a nossa comissão técnica, de que deveria mudar no intervalo, porque essa plataforma não estava sendo a melhor opção para esse tipo de partida, né? Então, a gente modificou. Então, é leitura de jogo ali que a gente tem que ser rápido. Às vezes você consegue modificar sem trocar peças, às vezes você modifica trocando peças, hoje se fez necessário, né, de modificar mudando peças, mas dentro do jogo a gente vai mudando um pouco as funções dos atletas, né? O Richarlison no primeiro tempo, e lá contra o Cruzeiro, ele fez o primeiro volante ali, fazendo a cobertura dos 2 lados. Já no segundo tempo ele baixou um pouco junto com o Diego e passou a fazer lado a lado, e quem vinha fechar o meio eram os 2 meia-pontas, né, digamos assim, que é o Ailon e o Galeano. Então a gente conseguiu povoar um pouquinho mais o meio e tinha saída, tinha mais um jogador junto com o Pedro Raul. Ele não ficou sozinho para fazer essa transição. Bom, o Marlon é o titular da equipe, né? A gente deu oportunidade no jogo lá para o Marcos Vitor, foi muito bem, assim como também o Lucas Lima teve uma oportunidade de jogar, iniciar de titular contra o Internacional, e daqui a pouco a gente espera oportunizar para outros atletas também, né? Agora, é claro que a titularidade ela vai ser mantida a partir de performance, né? O Marlon também fez grandes jogos aqui ao longo da temporada. Naturalmente, o jogador que joga mais está mais propenso a errar um pouco mais e acaba uma cobrança mais exagerada em cima de determinado, principalmente quando perde de um ou outro atleta. Mas todos estão acertando e errando. Eu acho que estão mais acertando do que errando, né? O Richarlison ele estava amarelado, mas como eu tinha pretensão de jogar com 2 volantes mais posicionado lado a lado, ele tem uma característica maior de fazer, ele já fez essa função mais vezes que o Lourenço, mas a competição vai passando e as oportunidades vão aparecer para todos, e daqui a pouco, se a gente entender que tem que mudar uma outra peça, a gente, em momento algum, eu me furtei de fazer nenhum tipo de mudança quando eu senti necessário de fazer.